E aí, meus amores, hoje mais um vídeo pro canal de um assunto bem interessante que vocês vivem me pedindo em direct. E eu tô aqui com o Matheus, o advogado da Império, onde a gente vai estar tirando várias dúvidas de vocês. Então, pessoal, primeiro eu quero começar agradecendo o Matheus, né, porque topou de estar aqui comigo hoje, respondendo as perguntas que foram feitas por vocês, que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram. E muito obrigada, viu, Matheus, por ter topado de vir aqui sem responder, até sem saber ainda o que você vai responder, né? Fernanda, eu te agradeço, é um prazer todo meu estar aqui, de coração. E estou preparado para o que vier. Gente, o Matheus, ele é advogado da contabilidade, que trabalha com a Império desde quando a Império, né, começou. E antes disso, o meu pai, ele tinha uma lanchonete e o Matheus também tomava conta, né, da empresa dele. Então, assim, mais ou menos aí uns 10 anos já, né, Matheus? Por aí. Que a gente se conhece, já tem um tempo bem bom. Então é isso, né? O Matheus já está apresentado aqui para vocês, então vamos lá começar a responder as perguntas. A primeira coisa que eu quero que o Matheus aqui explique pra gente é o que é MEI. Porque, Matheus, é tanta gente vendo falar de MEI. Eu acho que muita gente ouve, mas pouco, na verdade, as pessoas sabem do que se trata, né, um MEI. Então, Fernanda, o MEI, ele, pela denominação, ele é um microempreendedor individual. Ele tem CNPJ, ele é considerado uma empresa e ele é uma forma, digamos assim, de exercer a atividade empresarial da forma básica, da forma simplificada. Por que a gente fala da forma simplificada? Porque o MEI está atrelado a limitações, que é a questão do faturamento e do seu quadro de funcionários. O MEI, ele só pode ter um funcionário e ele tem uma limitação de faturamento no ano de apenas 81 mil, que são para pequenos negócios mesmo, a pessoa focada no faturamento anual de 81 mil reais. Então, eu sendo MEI, eu tenho CNPJ. Você tem CNPJ. Entendeu, né, gente? Que é uma das coisas que eu mais vejo vocês perguntando a respeito disso. Então, independente de ser MEI ou não, vocês vão ter, né, o número de CNPJ. A @Nath Nunes, ela fez uma pergunta, como funciona a abertura de MEI? Né? A parte também de contabilidade e contratação de funcionário. Como que eu faço para poder abrir o MEI, para poder contratar funcionário? Como que funciona isso? Hoje, para abertura de MEI, existe um portal, que era o portal do microempreendedor, que se fazia até... Hoje não tem, mas o pessoal tinha que tomar muito cuidado antigamente, que o pessoal criava muitos sites parecidos com o portal do governo e eles cobravam uma taxa, um boleto para a abertura do MEI. Mas na verdade a abertura do MEI é gratuita, você não paga nada pela abertura do MEI. Você pode ir no site, você iria no site e fazer essa abertura. Hoje está de uma forma simplificada, porque a abertura é feita pelo Redicim. Redicim é um portal feito pelo governo, onde tudo das empresas referente à Receita Federal é feito ali dentro, inclusive a constituição do microempreendedor individual, certo? Em relação à constituição, é um preenchimento simples de formulário com os dados da empresa, o CNAE que você vai exercer, nome e fantasia que você pretende utilizar de negócio, capital social, na verdade não chega a refletir muito nessa questão, mas é importante frisar o seguinte, dependendo do que você colocar, o MEI ele já tem basicamente as atividades isentas, né, assim, livres de alvará. Então você tem uma certa liberalidade com a prefeitura, você já tem uma certa tranquilidade para já exercer a atividade sem depender de alvará de funcionamento, alvará sanitário e por aí vai. Mas, Matheus, então, você falou de CNAE. A maioria das pessoas não sabe nem o que significa, né? E como é que eles fazem para sozinhos abrir, saber qual é o CNAE certo? Como que pode conseguir fazer isso? Geralmente, as pessoas que já têm uma certa intimidade, um certo conhecimento, eles tentam fazer a constituição, mas a maioria das pessoas que já tem a intenção de regularizar o negócio procura o contabilista ou advogado, justamente para verificar se, primeiro, o ramo de atividade que eles exercem pode ser enquadrado na atividade do microempreendedor.
Então, é uma consulta feita até na hora, quando você vai fazer a constituição, você consegue verificar se o KNAI está à disposição para você inserir, porque você pode ter KNAI principal, secundário, você pode ter mais de uma atividade no meio. Você pode ser comércio, prestador de serviço, sem problema nenhum. Mas tem que tomar esse cuidado, porque a qualquer momento, numa virada de ano, a tendência do microempreendedor é fixar as atividades naquelas atividades mais simplificadas, artesanais, pequenas lanchonetes. Então a tendência é o rol de KNAIs de atividades diminuir mais ainda. E sobre contratação, eu sendo MEI, eu posso ter, você falou, até um funcionário de carteira assinada. Perfeito. Passou de um funcionário, aí eu já tenho que fazer o quê? Na verdade, passou de um funcionário, você já corre vários tipos de risco. Primeira coisa, você corre risco de ser fiscalizada pelo Ministério da Economia e sofrer um auto de infração por não seguir as normas de acordo com a legislação do microempreendedor. O sistema, na verdade, ele pode até permitir que você registre, mas você corre o risco, se houver o cruzamento de dados, onde você está com 2 funcionários registrados e a Receita entender que existe esse registro, porque você manda esse registro para a Receita, você pode ser também desenquadrado. Então, você está correndo um risco desnecessário. Então, se eu sou MEI, o que eu tenho que fazer? Tenho que procurar alguém para fazer essa operação? Eu vou fazer sozinha? Você sempre consegue fazer todos os trâmites da sua empresa de forma autônoma. Porém, você tem que ter um conhecimento dentro do site da Junta Comercial, querendo ou não, um conhecimento de processo de constituição, alteração, que requer um certo grau de técnica para manusear. Não é simplesmente ir preenchendo formulários. No caso do MEI, você tem que primeiro fazer a solicitação de desenquadramento para ele passar a ser empresário individual. Tem gente que prefere simplesmente dar baixa no MEI e constituir uma nova empresa, então existe essa possibilidade também, mas tem gente que tem uma certa afeição ao CNPJ, o número do CNPJ que já existe, quer mantê-lo, tem gente que não tem esse tipo de singularidade, não faz questão de manter o mesmo número do CNPJ, mas pode ser feito das duas formas. Gente, eu juro pra vocês que eu acho que isso é um assunto muito complicado. Então, assim, no meu caso, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma contabilidade. Porque eu acredito que eles vão saber informar, né, Matheus? Ajudar melhor nesse trâmite de mudança. Enfim, né? Mais o que a gente sabe fazer é doce, né? A gente tem pessoas que entendem bem melhor do assunto do que a gente para poder estar nos auxiliando, né, nessas questões. Próxima pergunta. @Natália Castro 1008. Ela perguntou quais são as vantagens de ser MEI. A vantagem de ser MEI é que você tem, querendo ou não, a regularização da sua atividade, seja ela um comércio, seja ela uma prestação de serviço, mas você está exercendo a atividade empresária através do seu CNPJ e, além disso, você tem a contribuição do MEI naquela taxa conjunta, onde nela também existe um fator muito importante, que existe a contribuição do INSS. Então, muitas das pessoas não sabem, mas se você tem um MEI e algo te acontece e isso te incapacita de continuar exercendo a atividade empresária, você pode requerer, no caso, por exemplo, auxílio-doença, no período em que você ficar inabilitado em razão do fator da enfermidade que te gerou essa incapacidade. E também, não só em relação ao auxílio-doença, mas questão do auxílio da licença maternidade, que porventura funciona da mesma forma, né? Se você você exerce a sua atividade empresária, você é gestante, e você consegue, pela contribuição, solicitar ao INSS essas contribuições da licença maternidade, porque é um período que o INSS compreende que você vai estar destinando atenção ao recém-nascido e você, teoricamente, vai estar deixando de exercer a sua atividade empresarial nesse período, que é basicamente como acontece com os funcionários. É basicamente dessa forma. Vamos lá, pessoal. Saindo agora um pouco desse assunto de MEI, vamos falar um pouquinho de contratação de funcionário.
Como que eu sei, Matheus, qual é o salário que eu tenho que pagar para o funcionário, né, que acabou de entrar comigo para poder estar assinando a carteira dele? Como que eu sei quais são as minhas obrigações com esse funcionário? Aonde eu consigo ter acesso a todas essas informações? Geralmente, quando você vai fazer a contratação do funcionário, a contabilidade já te fornece todas essas informações, já te entrega, entre aspas, tudo mastigado. Mas para questões de valores, questões de benefício, a gente tem como mãe a CLT, que fala da questão das férias, 13º, fala da questão da licença maternidade mesmo, de toda a questão do período de verbas rescisórias. E o que eu considero a parte extra, a parte que não entra na CLT, os sindicatos, eles, através da convenção coletiva, estabelecem piso salarial, plano de saúde, ticket alimentação. O que a convenção coletiva do seu sindicato prevê, no caso da sua empresa, por exemplo, comércio, a empresa ela é obrigada a seguir, porque se ela não segue, pode vir a ter um problema futuro, que é uma ação trabalhista, né, de uma cobrança de algum benefício que não foi destinado ao funcionário. E para eu assinar, Matheus, a carteira de um funcionário, quais são as obrigações da empresa? Hoje você tem de obrigações, além do saldo de salário, da verba salarial, você tem o FGTS, pago ao funcionário, e você tem o INSS. Mas o INSS, existe um detalhe das empresas do Simples, que você, na verdade, desconta do funcionário e você contribui por ele através da sua guia, certo? Então, na verdade, o funcionário, no Simples Nacional, o funcionário paga o próprio INSS. Então, assim, de gastos, de forma fria, você vai ter a verba salarial e o FGTS, além dos terços de férias e 13º. Plano de saúde, ticket, vai variar de convenção coletiva para convenção coletiva, porque muitos têm e outros não. Então fica muito complicado dizer de acordo com qual ramo de atividade você vai produzir, né? Você vai atuar. @Lulidossura, ela fez a seguinte pergunta: ainda não preciso de funcionário todos os dias. Preciso regularizar a partir de quantos dias de trabalho do funcionário? Por enquanto, necessito só de freelancer. A gente vê muito isso, Matheus. O pessoal, às vezes, acaba chamando alguém para poder ajudar mais no final de semana, que quando a demanda aumenta, durante a semana a pessoa, né, vai se virando sozinha. Como que dá para fazer nessa parte aí? Então, não existe um tempo mínimo de contrato de trabalho. 2 dias, 3 dias, o que foi estipulado no contrato de trabalho de vocês é o que foi contratado, certo? Então, se você pensa o seguinte, vou contratar uma pessoa durante 2 dias, teoricamente já existe um contrato de trabalho de 2 dias. Então, o certo a ser feito é você primeiro pensar na melhor forma de contratação desse funcionário para executar o melhor contrato de trabalho possível, porque existem várias formas de contrato. Existe o contrato por prazo indeterminado tradicional, 44 horas semanais, mas existe, por exemplo, o contrato intermitente. E o contrato intermitente ele funciona de uma característica avulsa. Funciona da seguinte forma, ele funciona meio que sob demanda. Por exemplo, eu preciso daquela pessoa durante 2 dias, 3 dias na próxima semana para fazer aquela produção, então eu vou acioná-la, tem que existir essa comunicação prévia, tem que existir o aceite da pessoa e você vai fazer essa contratação de forma intermitente e, inclusive, vai recolher a FGTS proporcional, 13º, férias, as verbas proporcionais referente àquele período intermitente que a pessoa trabalhou. Eu vejo muita gente também perguntando, a pessoa veio, trabalhou comigo aqui, sei lá, 1 mês, 2 meses, e eu não assinei a carteira da pessoa e ela acabou me levando na justiça. Isso acontece bastante, né, Matheus? Acontece demais. Mas geralmente por conta do breve período, de 1, 2 meses, 3 meses, a depender, tem empresas que ficam até mais tempo com as pessoas sem registrar, você tem que pensar o seguinte, quanto maior é o período que você ficar com a pessoa sem carteira, maior é o valor que você vai pagar eventualmente numa ação trabalhista,
certo? Então tem que tomar esse tipo de cuidado, além da fiscalização que não tem hora para acontecer. E a multa no ato da fiscalização é de R$3.000, de acordo com a reforma trabalhista, reduzido para 800 para microempresas e empresas de pequeno porte. Então vamos lá, pessoal, para mais uma pergunta. A gente aqui vai responder várias perguntas de uma vez só, todas são ligadas umas às outras e são bem importantes. É da @Tati Soares 228, Juliane _Ledo e Doceria Chocolate. Quais são os primeiros passos, Matheus, que a gente deve fazer para poder abrir uma empresa? O que eu tenho que fazer? É isso aí, vamos lá, passo a passo para ficar mais exemplificado. A primeira coisa a se providenciar na abertura da empresa é a questão do endereço. Toda empresa, mesmo sendo um delivery, mesmo uma loja física, ela precisa ter uma sede. Então, ela precisa ter um local de existência, mesmo que de forma administrativa. Você já tem que pensar na questão dos sócios e do endereço e do capital social, né? Porque dependendo, o capital social a pessoa às vezes não dá muita importância, mas ele pode ser utilizado, por exemplo, na compra do estoque inicial. Então é uma coisa que no balanço isso influencia muito. Isso aí a gente entra no detalhe futuramente. Mas inicialmente é juntar a documentação. E essa documentação você passa para a pessoa responsável pela constituição, contabilista, advogado, e ele vai iniciar o processo. Hoje o processo, até por conta da pandemia, foi antecipado e agora ele funciona totalmente de forma digital. Ele requer certificação digital dos sócios que vão constituir na empresa, ou do representante, geralmente. E funciona da seguinte forma: você, pelo site do Simplifica, aqui no estado, da Junta Comercial, você faz a consulta prévia, que é o primeiro passo de todos. Consulta prévia nada mais é do que você avisa a prefeitura que você está com a intenção de constituir um CNPJ e, baseado no nome da empresa, nas atividades que você está exercendo e onde você está exercendo, a prefeitura vai te dar o ok para você exercer aquela atividade e se o nome já existe ou não na base de dados. Por exemplo, se eu quiser hoje abrir uma empresa chamada Império dos Doces, aqui no estado do Espírito Santo eu não consigo. Porque já existe a sua empresa, já está na base de dados da Junta. Então vai dar uma duplicidade, eles vão negar o meu pedido da consulta prévia. Então existe todo esse passo a passo. Segundo passo, vencida a consulta prévia, sendo deferida, a gente passa para o DBE, que é o Documento Básico de Entrada. Onde a gente faz a qualificação dos sócios, indica o endereço, responsável legal do sócio perante a Receita Federal, para poder fazer toda a tramitação na Receita, certificado digital e ter essa aprovação também. Por fim, a ficha de cadastro nacional, que nada mais é do que um preenchimento das informações de sócio, de empresa, de capital social no site da Junta, para poder pegar a documentação, anexar no site do Simplifica e fazer o protocolo. Dali sai o seu CNPJ, na verdade dali já sai tudo. Quando você faz o protocolo e é tudo arquivado e tudo deferido, você já sai com a inscrição municipal, você já sai com a inscrição estadual, você já sai com o número do seu CNPJ, você já sai com o endereço para o alvará de bombeiros, você já sai direcionada para tudo quanto é lado. Dá trabalho. A gente foi abrir a empresa nova agora, deu um trabalhinho, né? E acabou que a gente não conseguia abrir, porque uma coisa prende na outra, né, Matheus? Uma das perguntas que eu recebi muito também, que eu recebo diariamente, é perguntando sobre iFood, né? Como que a gente faz para estar lá. Mas para eu estar no iFood, eu preciso ter o CNPJ. E também para o iFood eu preciso ter a minha conta, né? Que aí vai ser uma conta jurídica. Então eu preciso de CNPJ, eu preciso de conta, até eu chegar lá no iFood. Às vezes as pessoas acham que é tipo estala os dedos e tá tudo funcionando. Isso a gente aí. até demorou um pouquinho a abrir a de Vitória exatamente por isso, né, Matheus? Foi um pouco de batalha, porque hoje em qualquer município do estado você precisa da inscrição municipal do endereço onde você está existindo. E a inscrição municipal do endereço estava dando um pequeno erro que a gente conseguiu resolver. Se você me permite, Fernanda, um erro muito comum dos contabilistas
de não observar e tratar de forma simples a alteração à Constituição, eles simplesmente vão lá, colocam o estabelecimento fixo e tocam o barco. Então não pode ser dessa forma, porque existe uma área na consulta prévia que se chama forma de atuação, né, e tipo de unidade. Dependendo do que você coloca, do que você preenche nesse campo, você está dizendo para a prefeitura se você tem um estabelecimento fixo, se aquilo é apenas um escritório, se você vai funcionar de porta a porta, se você vai funcionar de vendas online. No seu caso, por exemplo, você tem um estabelecimento fixo, mas você também funciona de vendas online. Foi justamente o que eu inseri na sua... Mas se você vendesse de forma apenas online e aqui não existisse, eu não ia te colocar como unidade produtiva. Ou seja, você dificilmente sofreria fiscalização da prefeitura, porque eu já teria antecipado a eles que não existia um estabelecimento fixo aqui. Então muita gente às vezes sofre fiscalização por uma displicência do contabilista no ato da Constituição. Vamos lá, pessoal. Próxima pergunta é da @caseirinho_gourmet. Gente, a pergunta dela, eu assim, recebo praticamente todo santo dia quando eu mostro o carrinho do shopping, né? Que é o que é necessário para colocar um carrinho no shopping. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi procurar a administração do shopping. E aí lá me passaram para um gerente, onde ele me passou toda a documentação que era necessária. E a principal, né, documentação que eles me pediram foi o CNPJ, né, porque a gente já falou bastante aqui, porque lá o que acontece? Lá eu tenho 2 vendedoras, então lá, gente, não dá para ser MEI, né, Matheus? Porque lá eu já tenho 2 carteiras assinadas. Então lá, já precisei ter o CNPJ, eles também me pediram a RT do projeto, né, de execução do carrinho, eles me pediram a RT de parte elétrica, eles me pediram projeto, né, do layout do carrinho. Então assim, eu tive que procurar engenheiro para poder fazer, tive que ter arquiteto, para poder conseguir me entregar essa documentação que era obrigatória, né, pelo shopping. E não teve como fugir. Então, toda essa documentação para eu conseguir fazer, eu parti do princípio do CNPJ, né, Matheus? Que quando foi pra gente abrir o carrinho, a primeira coisa que a gente fez foi CNPJ, depois a documentação do shopping, para só depois a gente fazer a contratação das funcionárias. Mas assim, resumo da ópera é que sem CNPJ... Não dá para acontecer, principalmente em shopping. Principalmente quando vocês falam shopping, gente, eles são muito exigentes. Né? Porque querendo ou não, ali dentro também, igual coisa de 6 em 6 meses, a gente recebe fiscalização do Ministério do Trabalho, né? Que é o ver se as meninas que trabalham lá estão com a carteira assinada, se cumprem carga horária de trabalho, essa série de coisas, né, burocráticas aí que a gente tem que seguir e não tem como fugir. Então, assim, ir para um lugar público que as pessoas estão vendo a gente é meio arriscado, né, Matheus? Com certeza. Tá tudo certo? Você tem que partir do pressuposto que quando você vai exercer uma atividade, a não ser que você seja um profissional autônomo, com CPF, que você emita nota no seu CPF e tudo mais, mas que você tem um registro para isso acontecer, a outra modalidade é o CNPJ. Então, digamos assim, se você está no shopping, você está com a maquininha de cartão, você está com o seu material, você está com tudo, você está exercendo uma atividade empresária sem ter a empresa. Vai acontecer uma fiscalização, provavelmente do setor de postura, da prefeitura, e eles vão te perguntar onde está o CNPJ. Eles vão te perguntar cadê o alvará. Porque é o seguinte, quando você pensa, eu só preciso da maquininha para trabalhar, não funciona dessa forma. Você tem que ter o alvará do bombeiro, você tem que ter o alvará de postura, o alvará da vigilância sanitária, dependendo de algumas empresas, alvará ambiental, para aí sim ter o alvará de funcionamento. Não, gente, sem falar que para todos esses alvarás aí que o Matheus está falando, a gente tem que desembolsar uma grana, né, Matheus? Todos têm taxa. Todos têm taxa que elas devem ser pagas, né? E assim, se você não tem esse CNPJ, você não consegue solicitar nenhum desses alvarás, você não consegue nem sequer dar entrada. E a primeira coisa que a prefeitura vai te fazer é te notificar para regularizar a situação da sua empresa, ou seja, constituir um CNPJ. O primeiro passo é todo esse.
por sorte, eles vão te notificar, porque na segunda visita, se você não atender a notificação da prefeitura, você passa a sofrer auto de infração por não estar regularizado em relação ao CNPJ. E não tem só a parte burocrática, né, pessoal? Também tem a parte boa, que é você saber, né, que a sua empresa está crescendo, que você está gerando, né, novos empregos. Isso é muito gratificante, né, Matheus? Com certeza. Por mais que seja muito trabalhoso, é muito gratificante porque você vai ver os frutos do rendimento da sua empresa, não da sua pessoa física. Obviamente você vai ter essa particularidade, mas você vai ver o seu negócio crescer. Porque quando você está trabalhando com o seu CPF, você vai ficar muito limitado. Você não vai conseguir alcançar muitos patamares, a não ser que você seja um prestador de serviço específico para essa função, para essa realidade do seu CPF dessa situação. Então é isso, pessoal. O assunto, né, é muito grande, mas eu acredito que a gente tenha conseguido tirar um pouquinho aí das dúvidas de vocês. Aproveitando novamente para agradecer o Matheus, né, por ter vindo aqui, né, tirado algumas dúvidas de vocês. E é isso aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixe seu comentário aí falando o que você achou, quais são os próximos assuntos, né, que vocês querem ver aqui no nosso canal. E não se esqueçam de se inscrever, viu? Beijos e até a próxima!